Vamos para mais uma oração. Jesus, minha glória. Ó Senhor Deus, ordenaste-me crer em Jesus, e não irei fugir para outro refúgio. Banhar-me em outra fonte, construir sobre outro fundamento, receber outra plenitude, descansar em outro consolo. Sua água e sangue não foram separados em seu jorrar na cruz. Que elas nunca vinham a ser separadas em meu credo e experiências. Que eu seja igualmente convencido da culpa e contaminação do pecado. Sinta a minha necessidade de um príncipe salvador. Implore dele arrependimento e perdão. Ame ser puro de coração e santo. Tenha a mente de Jesus e siga em seus passos. Não me deixe fazer a minha própria vontade, mas me regozijar por estar sob o cuidado daquele que é sábio demais para errar, amável demais para ferir, terno demais para me esmagar. Que eu não venha escandalizar ninguém por meu temperamento e conduta, mas de bom testemunho e indicação de Cristo a todas à minha volta, fazendo bem a todos conforme permitam as circunstâncias, e não dispensando nenhuma oportunidade de ser útil. Concede que eu possa estimar o meu ser, não como um tipo de orgulho e soberba, mas como forma de apoio e orientação. Ajuda-me a guiar minhas afeições com discrição, nada a dever a ninguém, ser capaz de acudir àqueles que necessitam, sentir que é meu dever e prazer ser misericordioso e perdoador, mostrar ao mundo a semelhança com Cristo. Nada melhor do que acordar lendo e refletindo acerca dessas orações que foram escritas há séculos e séculos antes de nós. Orações que não visavam meramente o nosso bem-estar, mas sim a transformação do nosso ser, a transformação do nosso ego, o direcionamento dos nossos pensamentos àquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que nós possamos, dia após dia, meditarmos nas Sagradas Escrituras, continuarmos a devotar ao Senhor a causa da nossa existência, enxergarmos nele a suficiência das nossas vidas. Nós estamos aqui mais um dia meditando nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos para o quarto evangelho, o Evangelho de João. Nós estamos avançando dia após dia, nós terminamos já o Antigo Testamento e agora nós estamos no quarto evangelho. Quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e agora João, tendo os três como sinópticos e agora João como uma verdadeira carta teológica, o último dos escritos. Nós olhamos ali que naturalmente nós enxergamos uma maturidade muito grande em João quando ele escreve. Ele não retrata como os outros evangelhos, os evangelhos partem de pressupostos distintos. Aqui é uma carta mais abrangente e com toda essa maturidade apontando para Cristo, de maneira ele ser representado como Deus homem. Os outros tinham muito mais uma característica de um homem Deus, aqui não. Aqui já deixava muito clara essa divindade de Cristo como um Deus encarnado. Tanto que ele já, desde o começo, ele remete a Gênesis. Então, quando vocês forem olhar para o Evangelho de João, tentem ter já essa visão um pouco mais ampla, com tamanha maturidade. Você vai ver que em diversos momentos ele fala aqui acerca dessa experiência onde os homens começam a compreender aquilo que já havia acontecido num tempo. Ele faz pequenas pausas nas suas narrativas, nas suas escritas, falando que mais tarde eles haviam conseguido entenderam a razão do porquê determinadas coisas estarem acontecendo. Tal qual acontece nas nossas vidas, algumas coisas acontecem e somente depois de um tempo que nós poderemos refletir e entender a causa desses acontecimentos, tal qual acontecia com ele. Lembre-se que eles estavam também ali num período onde milhares de coisas estavam assolando as suas vidas. O templo já tinha sido queimado, porque ele foi escrito posteriormente aos anos 70,
que é onde o templo foi queimado. Então, vocês poderão já ter essas claras percepções. Vocês vão ver que ele estava combatendo diversas heresias ali, onde não reconheciam Jesus como Deus, essa questão de uma crença meramente intelectual e não completamente espiritual. Não que o intelecto esteja fora disso, mas ele não é a causa disso, a causa da nossa crença. Então você vai ver por diversos aspectos ele tratando questões que são ali primordiais para a maneira como nós podemos enxergar a escritura num contexto global. Como eu bem disse, vocês viram que esse evangelho, por ser o último, ele carregar todas essas questões peculiares, uma explicação cada vez mais nítida e mais teológica, mais profunda, retratando sempre essa divindade de Cristo, manifestando Ele, o Pai como um. É muito importante vocês enxergarem essas circunstâncias, tá? Vocês vão enxergar outra realidade que é bem latente. Você vai ver que ele é bem objetivo e claro em todos os seus apontamentos. Você vai ver ele apontar os 7 grandes eu sou a luz, primeiro o pão da vida, a luz do mundo, depois você vai ver a porta, o bom pastor, o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Depois você vai ver eu sou o caminho, a verdade. Você vai ver vários eu sou, e depois, por último, a videira verdadeira. Você vai ver ele trazendo etapa por etapa os sete milagres. O primeiro milagre da transformação de água em vinho, depois a cura do filho de oficial, depois você vai ver a cura de um homem paralítico, a multiplicação de pães, você vai ver depois caminhar sobre as águas, a cura de um cego e a ressurreição de Lázaro como o ápice de todas as questões. Então você vai ver durante todo esse evangelho, do qual ele é muito claro e objetivo também, mas muito profundo teologicamente. Você vai ver muito contrastes entre o evangelho de João e os evangelhos sinópticos. Acima de tudo, essa questão de perspectiva, tá? Acima de tudo, essa questão de perspectiva. E João, que vocês não podem esquecer, que ele foi o único daqueles que não foram martirizados. Então, o último dos apóstolos vivos, ele escrevendo provavelmente antes das suas cartas, 1ª, 2ª e 3ª e Apocalipse. Ele já é isolado, com uma certa idade e com uma maturidade sem igual. É muito belo enxergar o Evangelho de João. Nós estamos já mergulhados em João já faz, acho que 2 anos. 2 anos e meio nós estamos estudando João. Então é maravilhoso enxergar o Evangelho de João. Desde o começo da igreja, do pastoreio, nós estamos no Evangelho de João. É muito belo mergulhar no Evangelho de João, porque nos traz uma riqueza e uma precisão muito grande acerca dessa perspectiva de Cristo de maneira mais abrangente, pegando toda a história e não apenas alguma parte. Quando você vai ver dentro de Mateus, em Lucas, onde tem essas questões genealógicas, eles vão pegar a partir de pressupostos humanos, da sua origem, e aqui em João ele já traz como essa origem divina. Então é muito bonito, é muito bonito. Você vai ver que ele também traz questões ali que são exclusivas dele. Você não vai encontrar esses relatos exclusivamente em Mateus, em Marcos, em Lucas. Você vai ver que essa perspectiva de João é muito única, fruto de uma interpretação e de uma maturidade, do qual é fruto, lógico, do agir do Espírito, para que pudesse proclamar a nós de maneira sobre essa perspectiva, não apenas histórica, mas sempre teológica e espiritual. Outras questões que podem ser bem nítidas ali, você vai ver retratos nos evangelhos. Quando eu falo nos evangelhos sinópticos, lembre-se que é Mateus, Marcos e Lucas. Eles retratavam ali questões bem públicas,
Quando você vai ver no Evangelho de João, você vai ver ele trazendo discursos privados, ou trazendo de maneira bem íntima aos seus discípulos, ou falando aos fariseus. Isso daí é uma característica também que marca bastante. Quando você olhar, você vai ver que Jesus fez e ensinou em Mateus e Marcos e Lucas de maneira bem preponderante. Você vai ver que depois em João aqui você vai ver Jesus revelando o seu coração. Ali você vê ele como um mestre, aqui você vê ele como um Deus se revelando homem. É muito belo esses contrastes que você, meditando e lendo, você chegará a essas conclusões, tá? Nós poderemos ir também para essa questão singular da pessoa de Jesus, onde você vai ver que nada se parecia com ele, nada se parecerá com ele. Nada poderá se equiparar a ele. O conhecimento que nós temos de Jesus não emana de conhecimentos humanos. Nós não estamos falando de Jesus porque João falou. Nós estamos falando de Jesus porque o Espírito fez com que esses homens vivessem de maneira que tudo que eles vivessem servisse para a edificação do povo que viria sucessivamente. Então, nós não olhamos exaltando aqui João, nós não olhamos falando para Mateus, Marcos, Lucas, quem quer que seja, Paulo. Nós estamos aqui olhando sempre sob uma perspectiva de uma mensagem única escrita por um único autor, porque as escrituras não foram escritas meramente por homens, foram utilizadas penas humanas, mas foi escrita com sangue de Cristo. Então nós não olhamos para a Bíblia meramente como um livro humano que foi organizado por homens que são tido simplesmente como comentários humanos acerca do que eles viram, testemunharam, mas sim acerca daquilo que Cristo escolheu deixar impresso e registrado para toda a eternidade, que não ficaria marcada apenas em palavras, mas seria cravada em nossa mente e nosso coração, que nem vocês poderão observar lendo a Sagrada Escritura de maneira global. Vocês vão ver essas promessas que foram feitas e foram realizadas. Fato é que hoje nós somos transformados e essas palavras que aparentemente estavam distantes agora se tornam vivas e latentes dentro de nós. Por isso que é importante meditar nas Sagradas Escrituras e olhar de uma maneira sempre global para tudo que nós estamos vendo. Observe que nós não terminamos de ler a Bíblia e falamos, beleza, concluímos uma missão. Não, muito pelo contrário. Nós já estamos pensando em como serão as próximas leituras, porque a leitura ela não se encerra, a leitura é eterna. Nós não estamos estudando Deus, nós estamos nos relacionando com Deus quando nós lemos as Sagradas Escrituras e conhecendo no sentido de conhecer, não no sentido de adquirir meramente conhecimento, mas de relacionamento. O conhecer da Bíblia era se relacionar. Então, quanto mais nós lemos e meditamos, mais nós nos relacionamos com Deus, sabendo que essas palavras são palavras oriundas direto do trono de Deus, que visam a edificação do seu povo. Que você possa ter cada dia mais paixão por essas palavras, enxergando também essa realidade, enxergando que Deus escolheu se relacionar de maneira íntima com todos aqueles que são seus filhos. Lembra que João também pertencia àqueles três mais íntimos, né? Mais íntimos, Pedro, Tiago e João, sempre eles que estavam mais íntimos, eles estavam andando ali de maneira um pouco mais próxima, inclusive João se reclinando no peito de Jesus. Isso daí é algo também muito marcante, do qual nós não devemos nos esquecer. Você vai enxergar a divisão do Evangelho de uma maneira muito clara e objetiva também. Temos duas divisões aqui, do qual eu gostaria de falar para vocês. Em duas partes, poderia ser dividido da seguinte forma. Do capítulo 1 ao 12, você vai ver o livro dos sinais, o que revela a pessoa de Jesus. E do capítulo 13 ao 20, você vai ver o livro da glória, o que resulta da paixão de Jesus. Do 21, esse adendo que é a restauração do povo. Em outra divisão, você poderia enxergar da seguinte forma também. Do capítulo 1 ao verso 18, até o verso 18, a introdução.
e prólogo. No capítulo 1, verso 19 ao 12:50, a manifestação sucessiva aos judeus, samaritanos e galileus. Daí do 13 ao 19, a paixão e a morte. O 20 e a 21 é a ressurreição e seu epílogo. Então, dessa forma você consegue enxergar o Evangelho de João de maneira global, vendo cada um desses detalhes. Lembre-se que as coisas mais marcantes serão sempre esses 7 grandes eu sous que ele menciona, e também os 7 grandes milagres que apontam para a divindade de Cristo. Dentre eles, eu gosto muito de ressaltar o milagre da cura do cego de nascença, que está aí em João 9. Por quê? Porque ali Jesus não simplesmente traz visão a um cego, mas ele cria olhos em um homem que não tinha o seu globo ocular. Muitos interpretam dessa forma e eu sigo essa linha de raciocínio, porque tudo ali remete para a criação e para esse poder criativo de Deus, onde ele faz lama, coloca nos olhos daquele homem, nos olhos não, na região dos olhos, porque ele não possuía os olhos. Então ele vai e os seus olhos são feitos. Da mesma forma que é assim que ele nos faz enxergar. Ele nos toca e nos faz enxergar, porque nós não conseguimos ter visão espiritual. Lembre-se que ainda que tenhamos olhos, por vezes nos falta a capacidade de enxergar, porque nós necessitamos da luz para enxergar. Olha que interessante isso. Que nem você enxerga, mas se apagar a luz, você não enxerga. Ou seja, você não enxerga por conta da sua capacidade de enxergar, mas você enxerga por conta da luz do qual invade os seus olhos. Da mesma forma, se não há luz para iluminar nosso espírito, nós seremos completamente cegos. Imagine que essa capacidade de enxergar é dada meramente pelo Espírito Santo de Deus. E em João 9 retrata justamente isso. Ele trazendo não simplesmente capacidade visual para aquele homem, manifestando o poder de Deus de criar o homem, de regenerar o homem, mas sim de trazer o homem que estava antes cego, agora podendo enxergar. É muito interessante todos esses contrastes, esses contrastes entre cego e que enxerga, que estava morto e vive, porque é a melhor forma de retratar o Evangelho, é a melhor forma de enxergarmos o que Cristo fez. Essa questão de luz e escuridão é muito interessante também, porque ainda que imaginemos enxergar por intermédio da luz, observe que nós enxergamos tudo referente àquilo que a luz consegue iluminar para que possamos enxergar. Só que, dependendo da luz, talvez você sequer consiga enxergar o que estiver à sua frente. Da mesma forma que você consegue enxergar e ler um livro numa sombra, mas se estiver iluminando muito, você já não consegue enxergar porque a luz ofusca seus olhos. Tal qual é o brilho de Cristo. Imagina que você consegue enxergar por intermédio da luz do sol, mas você não consegue enxergar o sol olhando para o sol, porque essa luz te ofusca. Tão grande é essa luz que emana de Deus, do qual em breve nós olharemos para ele e nós ficaremos completamente perplexos de tamanha luz que será refletida sobre nossos olhos. Imagine que falamos de uma realidade onde ele será o sol que ilumina essa nossa realidade. É muito belo, é poético, mas é a verdade e a realidade do qual emana de Deus. Enxergar então essas questões em cada um dos evangelhos se faz necessário para que você sempre consiga extrair aquilo que ele quis dizer. Imagine que nós estamos olhando sempre para uma realidade onde nós imaginamos que Deus deva fazer algo como se ele fosse obrigado a fazer algo. Ontem mesmo estava conversando com um amigo e ele está passando por um momento difícil. E como é difícil falar com pessoas que vivem momentos difíceis, que estão passando por vales. O grande problema de estar no vale é se julgar merecedor de estar nos montes. E esse é o grande problema. E é o lugar que nós
que nós somos confundidos. Se imaginarmos sermos merecedores de algo, nós ficaremos sempre reféns das nossas expectativas. Porque nós nos julgamos melhores do que realmente somos, mais capacitados ou até mesmo mais aptos e merecedores de todas as coisas. Por vezes acontece alguma coisa com a gente fala assim, mas por que aconteceu isso comigo? Por que eu não merecia? Como se nós tivéssemos o direito de reivindicar milhares de coisas. Tudo bem que existe uma realidade, né? Nós fazemos, por exemplo, nós trabalhamos e nós esperamos receber o salário no final do mês, nós fazemos determinadas coisas e esperamos uma reciprocidade. Mas para com Deus não se trata disso, tudo é graça. Nada é mérito. Observe que nós vivemos porque Deus nos trouxe a vida. E Ele escolheu nos trazer vida exatamente onde nós estamos. Nós estamos agora vivendo no século XXI por qual razão? Imagina que Deus evitou que nós nascêssemos, por exemplo, no início do século XX, onde estávamos ali na Primeira Guerra Mundial. Você não precisou ir para a guerra, você não precisou ficar tomando banho gelado, você não precisou ficar caçando para comer. Você já tem tudo, tem chocolate, tem um monte de coisa aí na sua vida, tem ar-condicionado. Mas por quê? Porque assim Deus quis. E nós não vamos conseguir chegar à razão e ao entendimento dessas coisas. Mas nós devemos simplesmente olhar para tudo uma dádiva. Então, se olhando para tudo como uma dádiva, esses momentos de trevas, de abismo, são bem mais equilibrados. Eles não nos levam ao fundo, mas nos fazem permanecer ali estáveis, sabendo que esses momentos também vão passar. Esses momentos são meramente passageiros, porque em breve vem um novo raiar de dia, em breve a chuva passa, em breve as estações mudam e vivemos nesse ciclo eterno. Então nós simplesmente agradecemos por tudo aquilo que acontece. É claro que é uma perspectiva muito filosófica e por vezes muito difícil, porque no final das contas, quando as coisas acontecem na realidade, que nós nos deparamos com aquilo que nós imaginamos e vemos que talvez o que imaginamos não é o suficiente para nos sustentar. Mas nós devemos já forjar as nossas mentes nessas questões. Imagine se fôssemos olhar como bem-sucedidos aqueles que não sofrem. Nós vamos olhar para esses homens aqui e vemos que eles foram verdadeiros, as pessoas mais mal-sucedidas que já pisaram na terra. Então Cristo foi a pessoa mais mal-sucedida, quando na verdade nós devemos olhar para o grande plano de Deus para as nossas vidas, sabendo que até mesmo esses nossos sofrimentos, Deus visa edificar e construir algo gigantesco em nós, que não se trata de algo que visa nos exaltar, mas refletir através de nós a sua imagem, a sua força, a sua capacidade de chamar aqueles que estão abatidos, tristes e completamente destruídos. Observe que todos esses milagres que nós relatamos visavam reconstrução. O milagre é o quê? É algo que acontece fora da naturalidade. Fora da naturalidade das nossas capacidades intelectuais. É assim que eu, pelo menos, defino milagre. Porque milagres não são apenas coisas boas. Existem milagres que são completamente horríveis. Que, por exemplo, morte, pode a pessoa morrer por um milagre. Um milagre é um agir sobrenatural. Você vai ver Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos, quando ele estava bem e eles mentem, o que acontece no mesmo instante eles morrem. É uma morte milagrosa. Só que nós associamos milagres somente a coisas boas. As coisas que vão acontecendo são todas as coisas que dependem de um agir externo do qual nós não conseguimos reconhecer de maneira intelectual. Nós temos que reconhecer que é algo completamente transcendente à nossa realidade. A transformação de água em vinho, que nem nós já mencionamos, essas curas miraculosas, o que é isso? É o agir de Deus em esfera humana. Observe que dentro do cristianismo nós cremos que milagres acontecem
que Deus age soberanamente mediante as suas providências, fazendo com que as coisas aconteçam conforme seu bel prazer, para a sua glória e majestade. Não estando sujeito a vontades humanas, as coisas não acontecem porque nós reivindicamos, mas acontece porque é do agrado de Deus fazer com que elas aconteçam, para que Ele manifeste a sua gloriosa majestade e seu soberano poder. E isso é muito difícil para o ser humano enxergar, porque nós queremos um Deus presente, um Deus individual, um Deus que se trata mais de um Papai Noel do que um Deus onde é Senhor e soberano. Essa é a realidade que nós enxergamos Deus, que é completamente oposto àquilo que as Sagradas Escrituras dizem e que principalmente aqui no Evangelho de João retrata. Lembre-se que o Evangelho de João, quando ele vai retratando tudo isso, você vai ver sempre o homem querendo torná-lo rei, quando na verdade ele veio simplesmente morrer para resgatá-los e fazê-los filhos de um rei. Observe que você vai ver, quanto mais ele fazia, mais os homens queriam. E é justamente isso que acontece. Você vai ver em João capítulo 6, quando ocorre ali a multiplicação de pães, as pessoas vão seguindo Jesus e falam assim: vocês me seguem porque vocês têm fome, não porque vocês entenderam os sinais. E muitas vezes nós estamos nessa mesma circunstância. Nós estamos buscando Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer, não por aquilo que Ele é. E este é um grande erro que nós devemos clamar todos os dias, para que nós possamos buscar e a compreensão de quem Ele é exatamente, não daquilo que nós queremos que Ele seja, porque Ele simplesmente é. O que é, Ele não precisa simplesmente parecer. Nós parecemos, mas nós muitas vezes não somos. Essa é a característica divina e essa é a nossa característica humana. Nós só poderemos ser alguém se estivermos nele, porque senão nós apenas seremos esses seres completamente transitórios, completamente instáveis. Quando as coisas estão boas, nós glorificamos a Deus; quando as coisas estão ruins, nós amaldiçoamos o nosso Deus. Que nós possamos enxergar o Evangelho de maneira global, enxergarmos sob a ótica desses homens e sob a ótica do Espírito Santo. Que nós possamos continuar a meditar nas Sagradas Escrituras, que nós possamos persistir e entender aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, sabendo que nós somos verdadeiros instrumentos, do qual o grande manuseador desses instrumentos é soberano, divino, e fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Que você possa descansar na vontade de Deus, descansar na sua soberania. Eu gostaria de terminar falando acerca justamente desses sinais, conforme está escrito ali em João capítulo 20, do verso 30 e 31, que diz que, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos ou registrados nestes livros. Porém, esses foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenhais a vida em seu nome. Que nós possamos crer que tudo isso que foi escrito é real. Que nós possamos compreender que Cristo é suficiente. Que tudo aquilo que está escrito é mais do que suficiente para que creiamos. Creiamos que Ele veio em carne humana, padeceu, morreu a morte que nós deveríamos morrer para que pudéssemos trazer vida. Isso é o Evangelho. Sabendo que nós não poderíamos nos salvar sozinhos, Ele nos envia seu Espírito Santo. E agora nós somos moradas de Deus. Você é morada de Deus, que você possa viver para glorificar o nome dEle, sabendo que mesmo sendo um vaso de barro, você possui um enorme tesouro, do qual é o Espírito que rege a sua vida e governa os seus dias. Que você possa descansar sabendo que em todo o tempo Ele é bom, que não há tempestade que dure para sempre, que em breve tudo o que está acontecendo será modificado.
e nós habitaremos naquele lugar que não haverá choro, lágrimas, não haverá sofrimento. Então, que nós possamos resistir, persistir, perseverar, não por conta das nossas capacidades, mas crendo que Deus nos dá força sobrenaturalmente daquilo que nós sequer podemos suportar naturalmente. Deus continua agindo, Deus continua soberano, que Ele continue a agir no seu coração, que Ele continue a ser o centro da sua vida. Perfeito? Amanhã nós entraremos no livro de Atos, o livro histórico, que é muito interessante, do qual também nós vamos fazer essa visão um pouco mais panorâmica, mas creio que é o suficiente para que vocês recapitulem. Lembre-se que nós terminamos de ler a Bíblia já, então nós estamos fazendo apenas uma recapitulação. E essa recapitulação nós podemos observar o quanto nossa mente esquece. Pensa que a capacidade de absorvermos esses conteúdos é menos de 3%, tá? Que nosso cérebro tem capacidade de armazenar. Então, nós teremos que acumular de 3 em 3 ao longo da vida, para quem sabe a gente consiga chegar nos 3% ainda, porque tudo é nada diante dessas grandes coisas do qual Deus tem nos oferecido. Nós podemos mergulhar e nós vamos ver que não conhecemos nada deste Deus infinito e misericordioso, mas que nós possamos nos satisfazer com tudo aquilo que Ele tem nos oferecido, como alimentos que Ele dá para os seus filhos que são completamente bebês, como um leite materno que nós sequer conseguimos imaginar como aquele leite nos alimentava, mas nós vimos nosso desenvolvimento. Ele continua a nos alimentar com essas palavras do alto, Ele continua a nos sustentar por intermédio do Teu Santo Espírito. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Se tiverem dúvidas, podem mandar por aqui, ou se não, mandar direct. A Mari chegou tarde aí, disse que não entrou. Olha, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Ela chegou, daí falou assim, não, ele deve ter sumido. Daí ela falou assim, deixa eu ver, deixa eu entrar ali no perfil para ver se está aparecendo. Mas enfim, nós contamos milhares de histórias, né, Mari? Mas às vezes pode ter acontecido alguma coisa, né? Sempre acontece, né? E para quem acontece é muito real. Lembra que esses dias aqui eu não conseguia entrar, meu celular travou, não conseguia entrar na live. E acontece, mas fica gravado, então você pode voltar e assistir. Tenho certeza que esse episódio será maravilhoso e muito marcante, porque retratamos aquilo que Deus diz. Então todo episódio é marcante, cada um com a sua mensagem de cada dia, e que Deus possa continuar a nos guiar pela sua infinita sabedoria e pelo seu infinito e imerecido amor. Que nós possamos reconhecê-lo como o Senhor soberano de nossas vidas e nos curvarmos diante dele. Beleza? Tamo junto. Que Deus seja o centro de nossas vidas, que Ele continue a nos governar. É muito cedo, né, Mari? Daí a gente fica com o raciocínio meio lento. É natural. Perfeito? Então amanhã nós estaremos aqui, não se esquecendo que amanhã nós cultuaremos ao Senhor, às 9h30 inicia nosso café da manhã, 10 horas é o culto, na Avenida dos Bandeirantes, 1440, na Vila Olímpia. Convido vocês a estarem lá conosco, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Fui, até amanhã, um beijo no coração.